Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bilhões de anos foram necessários para que este dia chegasse. No entanto, você nem sempre se dá conta do tamanho do investimento do universo em sua vida. Mas quando seu coração se abre para percepções mais profundas, para a beleza da lua e das estrelas, das nuvens do céu, da chuva que abençoa as árvores e as flores e do magnífico processo biológico de cada ser, incluindo você mesmo, se torna impossível resistir à grandiosidade do cosmos em oposição à extrema pequenez do homem, que depende totalmente de forças físicas, sociais e espirituais que lhe transcendem. Cada dia que nasce é um novo dia para agradecer. Agradecer pelo corpo, veículo do espírito na experiência humana. Pela família, especialmente por seus pais, ou por quem tenha cuidado de você ao longo de sua infância e ainda hoje, depositando sacrifícios silenciosos no altar da sua existência. É imperioso ser grato aos milhões de anônimos que trabalham para que você possa ter energia e segurança, roupa e alimento. Para que possa, por exemplo, acender uma lâmpada com o toque de um dedo ou banhar-se em água morna. Contemple o vento cantando nas folhagens. É a vida da terra que pulsa para que sua vida também possa pulsar. Mesmo na hora do adeus, há motivos para agradecer. Pelo tempo fruído, pelo amor que iluminou a vida. E também porque, na hora precisa, chegará a sua vez de viajar ao rumo do sem-fim, onde abraçará seus amores muitas vezes mais. E ante a frustração das adversidades, é também possível ser grato ao que se pode aprender com cada desilusão, por poder se reconstruir, por amanhã ser um novo dia. A cada amanhecer, busque a conexão com essa extraordinária força que impulsiona o universo e que nos proporciona o que é preciso para seguir adiante. Cada um bem sabe, no fundo de sua própria alma, tudo porque tem a agradecer. A gratidão nos põe mais perto de Deus e do seu amor. O programa Espírito e Vida de hoje vai conversar a respeito de um assunto que deixa muitas pessoas em dúvidas ou cheias de esperanças. Vamos falar sobre o arrependimento, expiação e provas. Todos nós, em algum momento, fazemos algo do qual nos arrependemos profundamente e que não faríamos outra vez. O nosso desejo seria voltar atrás e corrigir os nossos deslizes, os nossos defeitos, os nossos tropeços. A pergunta é: isso é suficiente? Nos redime perante a justiça divina? Nossas contas estão ajustadas? Estamos de bem com Deus e com a vida? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Altamir Cunha. Altamir já é conhecido de todos nós, escritor, palestrante, estudioso da doutrina e sempre disposto a colaborar com a divulgação da doutrina espírita e com o nosso programa. Altamir, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado. É sempre um prazer estar de volta, colaborando um pouco na divulgação da doutrina espírita. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos ensina que o arrependimento é o primeiro passo para a nossa regeneração. Mas diz também que não é o bastante. São necessárias a expiação e a reparação. Nós vamos falar de cada uma dessas etapas. Altamir, o que seria então o arrependimento? O arrependimento é o reconhecimento por parte do culpado, dos erros cometidos e, consequentemente, é um passo que dá para o caminho da reparação dos erros. Então, quando o espírito, depois de muito tempo praticando o mal, porque isso aí pode ser prolongado de acordo com a condição de cada espírito. Mas chega um ponto que todos nós vamos mudar.
E o primeiro passo é o arrependimento, quando nós começamos a ser conscientes de que aquilo que estamos fazendo não é correto e começamos a sofrer em função daquilo, então nós pensamos em mudar. Isso aí chama-se arrependimento. E aí já corrige as nossas faltas? Eis aí uma importante essa sua pergunta, Nilo, porque vai exatamente falar daquilo que é comum nós ouvirmos das pessoas. O arrependimento na hora da morte isenta o culpado de qualquer problema de sofrimento. É um puro engano, porque dessa maneira a justiça divina estaria colaborando muito mais com as pessoas que praticam erro e de detrimento, às vezes, daqueles que vivem a vida em sacrifício para não praticar, fazendo bem, e teriam o mesmo lugar, vamos dizer, o mesmo prêmio. Então seria muito fácil, a pessoa levava a vida à sua maneira, usufruindo dos prazeres materiais e iria usufruir dos prazeres do céu, vamos dizer assim, né? Da espiritualidade superior. Então isso aí seria uma certa forma uma injustiça. Então o arrependimento, ele não traz a isenção da, vamos dizer assim, da necessidade de reparar os erros. E é aí que a gente chega na próxima etapa. A expiação. Essa expiação é obrigatória? Como é que se processa? Na verdade, todos nós, quando trazemos na consciência, porque o problema é o seguinte, as pessoas imaginam que é um castigo de Deus, quando na verdade não é. Jesus disse muito bem que o reino de Deus está dentro de nós, e a espiritualidade superior nos diz que as leis divinas estão escritas em nossa consciência. Quando nós, durante algum tempo, pouco, muito, depende, começamos a transgredir essas leis, nós criamos pontos, que nós poderíamos dizer, de remorsos, que no futuro poderão manifestar. Uns mais tardiamente, outros mais cedo. Mas, na verdade, isso aí realmente vai trazer a oportunidade do espírito sofrer em função dos erros cometidos. Então, ele vai realmente sofrer em função dos erros cometidos, não como castigo de Deus, mas uma espécie de autossofrimento pelo sentimento de culpa que ele criou. Muito bem. Arrependi-me, expiei. E agora, como é que vai ser possível reparar o mal que cometemos, corrigir os erros que nós fomos construindo ao longo da vida? Na verdade, para nós compreendermos melhor esse mecanismo da lei de causa e efeito, nós temos que vir exatamente trazendo a lume aquilo que é uma das coisas mais importantes e prova da misericórdia e da justiça divina, que chama-se reencarnação. Então o espírito não necessariamente, não quer dizer que ele não já possa reparar os seus erros naquela encarnação mesmo que ele se arrependeu. Mas normalmente, talvez uma intensidade muito grande, muitos erros cometidos, numa próxima encarnação ele vem para reparar. E o que acontece? Na maioria das vezes também, ele vai chegar a viver em ambiente, em lugares onde possa conviver com aqueles que ele prejudicou, para que se apareça a oportunidade de reparar os seus erros com aquelas pessoas que ele prejudicou. Então, por isso que a lei divina, ela não nos cobra apenas pela questão do sofrimento e da dor, que não é uma punição de Deus, é, como nós dissemos, uma autopunição. Vem a oportunidade de nós amarmos e reparar, beneficiando aquelas pessoas que nós prejudicamos. Nós vemos isso, é muito comum, Nilo, em pessoas que nós vemos algumas vezes em famílias que vêm para aquele lar, ainda criança, vamos dizer assim, trabalhando como secretária, como empregada, né? E dedica-se, cria todos os filhos daquelas pessoas até o final da sua velhice, quando retorna ao plano espiritual. Então, muitas vezes, esses casos, é de pessoas que retornam ao seu daqueles que ele tem compromisso e que teria exatamente de reparar os seus erros, beneficiando aqueles que ele prejudicou no passado. Diga rapidamente para a gente fechar o bloco. A interferência dos outros nos ajudaria nisso? Ou seja, o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão pode ajudar nessa reparação? As preces podem nos ajudar também, Altamir? As preces, na verdade, ela não têm o poder de nos isentar das provas que temos de passar, mas as preces ela têm uma importância muito grande porque, ao nos envolver nas vibrações de amor, de paz, de luz, nós podemos ser despertados para a situação de consciência a respeito do que estamos cometendo e daí então fazermos a mudança necessária. Na verdade, cada um muda no momento que desperta e que compreende que deve mudar. As preces ajudam, as preces fortalecem, as preces iluminam para que naquele momento ele tenha, vamos dizer assim, um pensamento mais claro a respeito da situação. Mas a tarefa é pessoal. Mas a tarefa é pessoal. E intransferível. A gente volta daqui a pouco, vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar conversando sobre arrependimento. Voltamos já.
Estamos de volta conversando com Altamir Cunha sobre arrependimento. Altamir, os espíritos recalcitrantes, teimosos, endurecidos no mal, aqueles que não se arrependem, a gente vê isso em reuniões de caráter mediúnico, não é? Certo. O cara está lá endurecido e não quer de maneira nenhuma mudar. O que fazer com eles? Como que vai começar esse processo de regeneração? É importante essa sua pergunta, porque a gente vai exatamente num ponto que no Espiritismo nós temos, que são as reuniões mediúnicas, como você falou, e algumas pessoas imaginam que através da doutrinação longa, por exemplo, faz com que o espírito se converta. Na verdade, cada espírito só se converte no momento em que realmente há o despertamento. Nós podemos, na conversa, despertar, sim, as ideias, orientando para que ele vá refletindo sobre aquilo ali. Mas o espírito em si, ele passa por um tempo até longo ou curto, de acordo com a sua condição espiritual. Tem uns mais endurecidos, no entanto, é bom nós compreendermos que não existem espíritos que se proponham eternamente ao mal. Vai chegar o dia do despertamento, porque as leis divinas têm mecanismo para isso. Ao espírito rebelde, endurecido, que não modifique-se, que não se transforme pelo entendimento, pela compreensão, por ser maleável às orientações e esclarecimentos, aí a lei tem os mecanismos, que muitas vezes a companheira indesejável, que é a dor, bate à porta, as limitações e algumas coisas que fazem com que aquele espírito tenha momento para profundas reflexões a respeito da vida e da própria condição que está passando. Às vezes uma pessoa que está numa situação de imobilidade, uma pessoa que perde a voz, uma pessoa que perde a visão, são sempre oportunidades para reflexão a respeito de algo. Então, toda dor, toda provação, ela traz uma mensagem. Seria bom, dizem os amigos espirituais, inclusive Joana de Ângeles, que nós sempre perguntássemos o que essa dor quer me dizer. Qual a mensagem que ela me traz? A dor é uma sinalização. Exatamente. E não necessariamente, Nilo, não quer dizer que a dor seja sempre sinal de expiação ou de inferioridade do espírito, mas são necessidades, às vezes, para a própria condição de despertamento em algo. Observe bem a importância da dor, porque se nós não sentíssemos, por exemplo, uma dor no momento de ter um infarto, não tomaríamos as providências e, consequentemente, morreríamos. Então, a dor ela é uma mensageira que tem um objetivo. Não é um castigo de Deus, mas é um instrumento, vamos dizer, pedagógico para que nós façamos a nossa autoeducação. A dor avisa, algo não vai bem, alguma coisa você não está fazendo, seguindo as leis divinas. Mas nos evangelhos há uma passagem que algumas pessoas usam como argumento a respeito desse assunto. É que Jesus, antes do seu desencarne, ele volta-se para o bom ladrão, ficou conhecido como bom ladrão, Dimas, não é? E diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele ladrão teve uma vida de crimes, não é? Mas ali Jesus assegura que ele vai estar no paraíso naquele dia. Como é que você interpreta essa passagem do Evangelho? Essa passagem tem sido utilizada muito para exatamente favorecer aqueles que imaginam que o simples arrependimento lhe dá uma colocação especial no reino dos céus, vamos dizer assim. Na verdade, em que pese aí algumas coisas de traduções e tudo, nós temos que considerar naquele momento que aquele chamado bom ladrão, né, que realmente arrependeu-se, ele já deu o passo para a sua libertação, porque, como nós falamos anteriormente, o arrependimento é a base para que nós possamos sair de uma situação de imperfeição para uma melhora espiritual. Então, a partir do momento que eu abro as comportas da mente, dos meus sentimentos para o entendimento da luz, eu já me liberto das trevas. Já começa a libertação das trevas sem necessariamente nos libertar daquelas provações necessárias e expiações da minha vida. Então, é um processo, é um céu que se abre dentro de mim. Então, por isso que Jesus certamente referiu-se a esse céu, porque ele disse, o reino dos céus está dentro de vós. Então, naquele momento, ele encontrou o reino dos céus dentro dele. Arrependeu-se e, consequentemente, e provavelmente também, aquele espírito retornando ao plano espiritual, iria em condição de planejar um novo retorno, uma reencarnação, para poder reparar suas faltas. Então, também, mas algo que as pessoas sempre perguntam. Tá, me arrependi e já passei por um processo expiatório. E agora me encontro em condições de programar ou participar da programação da minha próxima encarnação. Eu posso escolher minhas provas? Eu posso combinar, digamos assim, com a espiritualidade? De que maneira eu vou fazer essa reparação? Ou seja, as provas são optativas e não compulsórias? Olha, essa situação ela é muito relativa.
De acordo com o grau de evolução do espírito, ele pode colaborar e ele pode propor também. Ele pode solicitar oportunidade de reencontro com aquele que ele prejudicou, e a espiritualidade superior analisa e, revendo as suas condições, o seu passado, ele vê se aquela proposta ou aquele pedido realmente tem sentido para ele, se vai ser favorável ou não, porque muitas vezes aquilo que nós pensamos que vai ser uma bênção poderá ser um desastre em nossas vidas. Um defeito físico Exatamente. é uma prova? É uma prova que muitos espíritos pedem sem necessariamente estar resgatando. Porque quando se vê uma pessoa paralítica, uma pessoa passando a situação de estar resgatando o débito, nem sempre. Às vezes tem espíritos que solicitam certas limitações para exemplificar a fé, a paciência e assim por diante. Então, essa situação faz com que nós compreendamos que a lei divina não trabalha somente no aspecto da punição, da dor. Lembremos mais uma vez aquela passagem, né, de Pedro que diz: o amor cobre a multidão dos pecados. E se eu desencarnar sem me arrepender? Eu vou poder fazer isso no mundo espiritual? Ou seja, eu posso ir tocando com a barriga e eu vou deixar para outro, já que existe reencarnação, eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu posso adiar esse arrependimento? A coisa funciona assim, de uma forma tão simples? É interessante isso que você fala, porque algumas pessoas já disseram, os espíritos é muito bom para os espíritas, porque falam nessa história de reencarnação, aí por causa disso eu posso ficar a vida toda fazendo o que eu bem entender, porque vai ter uma reencarnação, mas não é assim. A partir do momento que nós somos conscientes de que devemos fazer o bem, e simplesmente por conveniência e egoísmo nós adiamos, nós estamos ferindo a lei e nós vamos sofrer as consequências. Então nós não somente vamos dizer assim, pagar pelo mal que nós fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Pelos adiamentos que nós fazemos na vida, na oportunidade de fazer o bem ou de transformarmos e simplesmente numa situação como essa, vamos deixar para depois que tem a reencarnação. Mais culpado será aquela pessoa e, consequentemente, vai sofrer as consequências. Os espíritos, os imortais, na codificação, eles dizem que não é suficiente nós sermos neutros, digamos assim. Né? Não sou nem bom nem mal, e aí? E os espíritos respondem, é necessário que você faça o bem com a maior intensidade possível, senão você é responsável pelo mal que acontece na sua missão, no vazio da sua ação. Ou seja, o mal é exatamente o vácuo, a ausência do bem. E que não é somente, como diz, o mal que fazemos, mas é o bem que deixamos de fazer. Por isso que Jesus sabiamente coloca no Evangelho, ele diz, aquele que comigo não junta, espalha. Então isso é muito profundo, né? Nós vamos continuar a conversar sobre esse assunto no próximo bloco, e dessa vez quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores. Altamir Cunha respondendo, conversando sobre arrependimento. Voltamos já. Agora nós vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. Nesse bloco são os telespectadores que fazem as perguntas a Altamir Cunha, e as perguntas são sobre arrependimento. O que é que o ser pode fazer para recuperar uma falta? Ele errou, precisa recuperar ou voltar atrás com o seu erro. O que é que ele tem que fazer, Altamir? Na verdade, a reparação das faltas é antecedida, como nós falamos, pelo arrependimento, né? Aquele espírito que se arrepende, que reconhece os erros cometidos, ele vai reparar suas faltas, que pode variar de espírito para espírito, de acordo com o que ele sente na consciência. Alguns submetem-se a trabalho de ajuda àquele que prejudicou, alguns submetem-se a um trabalho pela coletividade, mas contanto que aquele sentimento de culpa, de egoísmo que ele cultivou, ele possa pagar através de atitudes positivas, de caridade, de amor ao próximo. Queria fazer a seguinte pergunta: se a pobreza é uma aprovação? Na verdade, a pobreza, como a riqueza também, não só a pobreza, que às vezes as pessoas imaginam que a riqueza é um mar de rosas. Aparentemente, para quem vê realmente na superfície, é. No entanto, há um peso muito grande nos ombros daquele que detém a riqueza. E a pobreza também, por quê? Na pobreza pode advir a revolta, pode advir os impulsos para que tenha facilidades através de violências, de assaltos, de coisas desse tipo, pode também. E na riqueza pode vir aqui o orgulho, a prepotência, a vaidade. Muitas vezes a pessoa pode se tornar tirano.
Então depende muito do espírito em si. Então toda situação na vida, tanto de provação como de miséria, ela representa uma oportunidade de progresso e evolução. Depende de como nós vamos sair dessa situação, como vamos utilizar essa oportunidade. Gostaria de saber se a pessoa que eu maltratei, fiz mal a determinada pessoa, se ela não me perdoar, o que é que acontece? O não perdoar é simplesmente deixar dentro de si uma carga pesada de remorso, de situações, de conflitos que às vezes inconscientemente pode manifestar, inclusive através de certas enfermidades, através de certos distúrbios que a pessoa pode sair de consultório em consultório e não encontrar solução enquanto não perdoar. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o caso de uma senhora que tinha um problema seríssimo, que ia para a UTI, inchava o coração em tempo de explodir, e de repente foi um psiquiatra, um médico que também era espírita, e perguntou para ela se ela odiava. E ela disse que a vizinha do andar de cima ela não podia escutar a passada, que dava vontade de trucidar. Então ele disse, o remédio que eu vou passar é esse, ou você perdoa, ou você se candidata a morrer. E ela realmente, com muita luta, foi exercitando e perdoou, e a doença não mais manifestou-se. Eu queria saber o que acontece com os responsáveis desses massacres, dessas mortandades que já aconteceram. Essa situação, embora muitas vezes a curiosidade, né, nossa para saber de pessoas que se destacaram na história como assim, pessoa que facilitou, que proporcionou o massacre, eles terão a oportunidade de resgate também. E não necessariamente através do sofrimento e da dor. Muitos submetem-se ao trabalho sacrificial em prol de uma comunidade, de uma coletividade, de uma maneira geral, de uma nação, para que possa resgatar e apagar da sua consciência aquele passado tenebroso. Então, nós já citamos aqui o exemplo que foi o de Alarico I, Alarico II, coisa que ele teve a oportunidade de ser imperador, um homem poderoso, matou, destruiu, chegando na espiritualidade, solicitou para retornar como uma pessoa do mesmo cargo, vamos dizer assim, com a mesma função, para reparar os erros, mas repetiu-os. Então, dessa vez, a lei já não foi tão branda. Então, já que ele não obedeceu pelo amor, veio pela dor. Nasceu como ranceniano, quer dizer, não teve a rancenia logo que nasceu. Mas, depois de um certo tempo de vida, ele teve o diagnóstico de rancenismo, naquela época sem cura, e tirou o resto da sua vida trancado numa colônia de rancenianos. Mas, no entanto, ele agradece a Deus a bênção da rancenismo, da lepra, como era conhecido naquela época, porque favoreceu a sua iluminação interior. Grande Jesus Gonçalves. A Autonomia, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte e o programa Espírito e Vida agradecem a sua presença aqui conosco. Nós é que agradecemos a oportunidade de trabalhar. E nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema aqui abordado. Diversas obras tratam do assunto. Anotem aí: O Céu e o Inferno, O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos, todos da codificação, escritos por Allan Kardec. Os romances históricos de Chico Xavier e Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. A obra de André Luiz também, psicografada por Chico Xavier, principalmente o livro Os Mensageiros, Libertação, Obreiros da Vida Eterna. Também os livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Franco. Principalmente, nós destacamos, Nos Bastidores da Obsessão, Grilhões Partidos, Tramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis de Obsessão, Temas da Vida e da Morte, Trilhas da Libertação, Tormentos da Obsessão e, finalmente, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Além da vasta literatura espírita que você encontra na livraria da Federação Espírita do RN, na Avenida Rodrigues Alves, 799, Tirol. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@simtv.tv. Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz para todos.